meus amigos! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e a temática é Direito Administrativo, lá em Organização Administrativa. O que é interessante a gente saber dessa matéria? A diferenciação entre administração direta e administração indireta. Quando eu falo da ADM direta, eu estou falando dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, que precisam desenvolver serviços públicos primários e aí eles distribuem esses serviços para os órgãos. Então, o que são órgãos? Centros de competência despersonalizados vinculados a um ente federativo. Os órgãos, vou dar exemplo. Nós precisamos fazer um serviço relacionado à saúde. Nós distribuímos ele para a Secretaria da Saúde, que por sua vez divide aos subórgãos, né? Então nós temos a parte de auditoria de exames, a parte de protocolo, a parte de execução e autorização, a parte de fornecimento propriamente dito. Então esse é um exemplo. Quando há essa concentração e precisa, ser subdividida aos órgãos que são despersonalizados, há uma desconcentração. Então, se eu tiver dúvida com o termo, com o nome, basta eu olhar a letrinha O. O vem de órgãos. Desconcentração tem o O que vem de órgãos. Já lá na administração indireta, você pensa algo, que tem que sair do centro, um serviço que tem que ser remetido para quem está fora. E seria para quem, professora? Para as entidades. Então, veja bem, a União, o Estado, Distrito Federal e municípios criam ou autorizam a criação de entidades que estão fora desse contexto centralizado. Por isso que há uma descentralização. Olha, vejam bem, aqui tem uma letrinha E. E vem de entidades. E nós temos 4 entidades. As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. O que costuma cair em provas de concurso é justamente relacionado à natureza jurídica, e aí eu comento cada uma delas. Quando eu falo de autarquias, eu tenho que pensar em uma pessoa jurídica de direito público, que recebe tratamento equiparado à fazenda pública. E aí eu vou dar alguns exemplos. A mais visível, INSS. Nós temos também as autarquias corporativas, que são os conselhos, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina. Nós temos as autarquias especiais, que são as agências reguladoras, cujos dirigentes têm mandatos fixos. Nós temos também as autarquias executivas, que assinam um contrato de gestão, e também as autarquias relacionadas às associações, aos consórcios públicos. Tudo isso está lá dentro da matéria de autarquias, natureza jurídica de direito público. Quando eu falo de empresa pública, sociedade de economia mista, a natureza jurídica é de direito privado. Atenção, empresa pública e sociedade de economia mista, natureza jurídica de direito privado. E qual a diferença entre elas? A empresa pública, o capital social é inteiramente público, enquanto que a sociedade de economia mista, o capital social tanto é público quanto é privado. Porém, a maioria das ações com direito a voto tem que ser da parte do capital público, das ações do Estado. Exemplo de empresa pública, Correios. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil. E o que é interessante eu saber, professora, sobre fundações públicas, que é a última espécie? As fundações públicas são um patrimônio que é destacado de outra pessoa jurídica que já existe, e esse patrimônio recebe uma atribuição específica. Então é como se de uma pessoa jurídica eu tirasse um pedacinho dela e formasse outra. Essa outra são as fundações públicas. E quando eu dou uma destinação a esse patrimônio, eu posso atribuir ele natureza jurídica de direito público ou eu posso atribuir natureza jurídica de direito privado. Vou dar exemplo de 2 fundações públicas, IBGE e FUNAI. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.